Fala aí, turma, sejam todos muito bem-vindos a mais uma prova simulada do Detran de revisão para vocês estarem praticando e se preparando para a prova teórica de vocês. Então, a você que ainda não é inscrito aqui no canal, se você quer aumentar sua chance de ser aprovado na prova teórica, já se inscreva e ativa o sininho para você ficar por dentro de todos os vídeos novos com questões da prova teórica do Detran aqui no canal, tá bom? Então, turma, vamos às nossas questões. Questão de número 1, são atitudes seguras de um condutor de motocicleta e que cumprem o que determina o Código de Trânsito Brasileiro, exceto alternativa A, não transportar criança menor de 7 anos de idade. Alternativa B, usar o farol aceso quando em circulação de dia ou de noite. Alternativa C, realizar ultrapassagens tanto pela esquerda quanto pela direita. E alternativa D, não circular entre faixas de tráfego. Qual das alternativas aí, turma, é a resposta correta da questão? Analisem. E vejamos aí, são atitudes seguras de um condutor de motocicleta e que cumprem o que determina o Código de Trânsito Brasileiro, exceto, ou seja, aquela atitude que não é segura, tá bom? Reparem no início da pergunta, são atitudes seguras. Então, se tem a palavra exceto, é ao contrário, é atitude que não é segura. Então, a resposta correta da questão aí é a letra C de casa, exceto realizar ultrapassagens tanto pela esquerda quanto pela direita, tá bom? Lembre-se que toda ultrapassagem deve ser feita pela esquerda e não pela direita, tá bom? Vamos à próxima questão. Agora vejamos a questão de número 2. O conceito de gerenciamento de riscos envolve 2 passos básicos. Quais são eles? Alternativa A, ver e ser visto. Alternativa B, perceber antecipadamente os riscos e agir pronta e habilmente para evitá-los ou controlá-los. Alternativa C, ver e agir. E alternativa D, olhar e perceber. Qual dessas alternativas aí é a resposta correta da questão? Analisem e vejamos a questão. O conceito de gerenciamento de riscos envolve 2 passos básicos. Quais são eles? A resposta correta é a letra B, perceber antecipadamente os riscos e agir pronta e habilmente para evitá-los ou controlá-los. Então, essa aí é a resposta correta da questão. Então, a dica, turma, é a seguinte. Lembre-se que, geralmente, a alternativa mais completa de informação ou aquelas alternativas maiores, essa será a alternativa correta da questão, tá bom? Vejamos aí o que diz a próxima questão. Questão de número 3. A Carteira Nacional de Habilitação deve ser renovada no seguinte período. Alternativa A cada 5 anos para condutores com idade igual ou superior a 40 anos e inferior a 70 anos. Alternativa B, a cada 5 anos para condutores com idade igual ou superior a 40 anos e inferior a 60 anos. Alternativa C, a cada 5 anos para condutores com idade igual ou superior a 50 anos e inferior a 70 anos. E alternativa D, a cada 5 anos para condutores com idade igual ou superior a 50 anos e inferior a 65 anos. Qual das alternativas aí, turma, é a resposta correta da questão? Analisem, observem a cada uma das alternativas. Então, vamos à questão novamente. A Carteira Nacional de Habilitação deve ser renovada no seguinte período. Vamos lá. Vocês sabem que sobre a renovação, a regra é a seguinte. A cada 10 anos
para condutores com idade inferior a 50 anos, certo? Agora, de 5 em 5 anos, para condutores com idade igual ou superior a 50 e inferior a 70 anos. Essa é a regra, tá? E de 3 em 3 anos, para condutores com idade igual ou superior a 70 anos. Então, observem, turma, que nas três situações aparecem a idade 50 anos e a idade 70 anos. Então, essas alternativas que já dizem idade igual ou superior a 40 anos, eliminem a alternativa, e também inferior a 65 anos, como também a alternativa B que diz inferior a 60 anos. Então, vocês também já vão eliminar essa alternativa. Analisando isso aí, vocês já de cara já vão eliminar a alternativa A, a alternativa B e a alternativa D, escolhendo então a alternativa C como correta, tá bom? Essa regra da renovação da CNH é questão de memorização. Então peguem papel e caneta, anotem para vocês não virem esquecer, tá bom? Vamos à próxima questão. Agora vejamos a questão de número 4, como se classificam os sinais de trânsito. Alternativa A, verticais e horizontais apenas. Alternativa B, verticais, horizontais e dispositivos de sinalização auxiliar apenas. Alternativa C, verticais, horizontais, sinais sonoros e luminosos apenas. E alternativa D, verticais, horizontais, dispositivos de sinalização auxiliar, sinais luminosos, sonoros e gestos do agente de trânsito. Qual será a resposta correta da questão, turma? Analisem. E vamos à questão. Como se classificam os sinais de trânsito? A resposta correta é a letra D. Verticais, horizontais, dispositivos de sinalização auxiliar, sinais luminosos, sonoros e gestos do agente de trânsito. Essa é a alternativa correta da questão. Então não se esqueçam, lembre-se que ela é a alternativa mais completa de informação, assim também como ela é a alternativa maior, tá bom? E não se esqueçam que a palavra apenas apareceu na alternativa. Geralmente vocês vão considerar a alternativa como armadilha, tá bom? Vamos à próxima questão. Agora vejamos a questão de número 5. Sempre que as circunstâncias determinarem a redução sensível de marcha do veículo, o agente de trânsito usará: alternativa A, 2 silvos breves, alternativa B, 3 silvos longos, alternativa C, 1 silvo longo e alternativa D, 2 silvos longos. Qual das alternativas aí é a resposta correta da questão? Analisem e vejamos a questão. Sempre que as circunstâncias determinarem a redução sensível de marcha do veículo, o agente de trânsito usará. A resposta correta é a letra C de casa, 1 silvo longo, tá bom? Essa é a resposta correta da questão em relação à redução sensível de marcha do veículo. Então vejam só, turma, inclusive para essa galera que está dando início aí na sua autoescola. Sobre os sinais sonoros, eles funcionam da seguinte maneira: 1 silvo breve para seguir em frente, 2 silvos breves para parar o veículo e 1 silvo longo para diminuir a marcha, tá bom? Então peguem papel e caneta, anotem isso aí, pois isso é importante caso venha cair na prova de vocês, tá bom? Então se aparecer alguma alternativa dizendo 2 silvos longos ou 3 silvos longos, eliminem essa alternativa, tá bom? Vamos à próxima questão. Questão de número 6. O condutor de veículo transitando por vias onde haja escolas ou grande movimentação de pedestres, o condutor, alternativa A, conserva o veículo sempre na faixa esquerda da via, alternativa B,
transita em velocidade compatível com a segurança. Alternativa C, usa a buzina para alertar os pedestres que estão atravessando. E a alternativa D, acelera para deixar a via mais livre em menor tempo possível. Qual das alternativas aí é a resposta correta da questão? Analisem, observem a cada uma das alternativas. E vamos à questão. O condutor de veículo transitando por vias onde haja escolas ou grande movimentação de pedestres. O condutor, a resposta correta é a letra B de bola. Transita em velocidade compatível com a segurança, tá bom? Essa é a alternativa correta da questão. Então não se esqueçam a palavra sempre na alternativa A. Considerem a alternativa aí como armadilha. E a alternativa que diz para buzinar, relacionando ao pedestre, vocês também vão considerar a alternativa como armadilha, tá bom? E essa alternativa D, que nem tem tanto o que falar, pois ela diz que deve acelerar para deixar a via mais livre em menor tempo possível. Está na cara que ela é uma armadilha, pois a questão está se tratando de um local que tem grande movimentação de pedestres. Então, nesse caso aí, não é a forma mais segura sair acelerando o carro para liberar a via em menor tempo possível, tá bom? Vejamos então o que diz a próxima questão. Questão de número 7. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, a identificação externa de um veículo de duas rodas é feita por meio... Alternativa A, do registro de propriedade do veículo. Alternativa B, do número do motor. Alternativa C, da placa traseira com caracteres iguais ao do registro do veículo. E alternativa D, das placas dianteira e traseira com caracteres iguais às do registro do veículo. Qual será a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, a identificação externa, certo, de um veículo de duas rodas. Observem essa palavra-chave da questão. A identificação externa de um veículo de duas rodas é feita por meio... A resposta correta é a letra C de casa, da placa traseira, com caracteres iguais ao do registro do veículo, tá bom? Como a questão se trata de um veículo de duas rodas, a identificação será pela placa traseira. Agora, se a questão estivesse se tratando de um veículo de quatro rodas, aí sim a identificação seria pela placa dianteira e pela placa traseira, tá bom? Vamos à próxima questão. Questão de número 8. Nas rodovias de pista dupla, a velocidade máxima para os automóveis, caminhonetas, caminhonetes e motocicletas é de 110 km por hora. Qual a velocidade máxima para os demais veículos? Alternativa A, 60 km por hora. Alternativa B, 90 km por hora. Alternativa C, 100 km por hora. E alternativa D, 110 km por hora. Qual dessas alternativas aí é a resposta correta da questão? Pensem, analisem, vejam a questão e as alternativas. E vamos à questão. Nas rodovias de pista dupla, a velocidade máxima para os automóveis, caminhonetas, caminhonetes e motocicletas é de 110 km por hora. Qual a velocidade máxima para os demais veículos? A resposta correta é a letra B de bola, de 90 km por hora, tá bom? Então a dica é o seguinte, pessoal. Em relação aos demais veículos, independente se é pista simples ou pista dupla, a velocidade máxima para esses veículos serão de 90 km por hora, tá bom? Só lembrando a vocês, turma, que esses demais veículos estão relacionados aos caminhões,
os ônibus, ou seja, os veículos de grande porte ou os veículos mais pesados, tá bom? Guardem e memorizem isso aí e vejamos agora o que diz a próxima questão. Agora vejamos a questão de número 9, em vias não iluminadas, como usar os faróis? Alternativa A, farol baixo, exceto ao cruzar com outro veículo ou segui-lo. Alternativa B, farol alto, exceto ao cruzar com outro veículo ou segui-lo. Alternativa C, farol alto ou baixo a critério do condutor. E alternativa D, farol alto durante toda a viagem. Qual das alternativas aí é a resposta correta da questão? Analisem. Então vamos à questão. Em vias não iluminadas, como usar os faróis? A resposta correta da questão é a letra B de bola. Farol alto, exceto ao cruzar com outro veículo ou segui-lo, tá bom? Essa é a alternativa correta da questão. Lembrando a vocês que o uso do farol alto só é permitido fora das áreas urbanas. Agora, dentro das áreas urbanas, o condutor deverá usar o farol baixo, tá bom? E mais uma dica de prova, turma, para vocês. Lembre-se que quando aparecem duas alternativas que começam iguais, mas que no final elas entram em contradição uma com a outra ou vice-versa, elas vão começar diferentes e terminarem iguais. Lembre-se que geralmente a resposta correta estará entre uma delas duas, tá bom? Então vamos à próxima questão, turma. Questão de número 10, assina-lhe a alternativa que corresponde às vias rurais. Alternativa A, vias de trânsito rápido. Alternativa B, rodovias e estradas. Alternativa C, vias locais e coletoras. E alternativa D, estradas e vias preferenciais. Qual das alternativas aí é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão. Assina-lhe a alternativa que corresponde às vias rurais. A resposta correta é a letra B de bola. Rodovias e estradas, tá bom? Então lembre-se, sobre as vias urbanas está relacionado às vias de trânsito rápido, via arterial, via coletora e via local, tá bom? Vejamos a próxima questão. Questão de número 11, o condutor na direção de um veículo em movimento precisa ver tudo o que acontece. Alternativa A, apenas à sua frente e no lado direito do seu veículo. Alternativa B, apenas à sua frente e nos lados do seu veículo. Alternativa C, apenas à sua frente e atrás do seu veículo. E alternativa D, à sua frente nos lados direito e esquerdo e atrás do seu veículo. Qual das alternativas aí é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão. O condutor na direção de um veículo em movimento precisa ver tudo o que acontece. A resposta correta é a letra D. À sua frente, nos lados direito e esquerdo e atrás do seu veículo, tá bom? Essa é a resposta correta da questão. Então não se esqueçam que essa é a alternativa mais completa de informação. E se vocês estão bem espertos, tenho certeza que vocês já eliminaram a alternativa A, B e C, pois aparecem a palavra apenas na alternativa, tá bom? Vamos à próxima questão. Agora a questão de número 12, velocidade mínima permitida em uma via coletora sem sinalização. Alternativa A de 40 km por hora. Alternativa B de 20 km por hora. Alternativa C de 30 km por hora. E alternativa D de 60 km por hora. Qual dessas alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. E vejamos a questão.
Velocidade mínima, ou seja, a metade da máxima, permitida em uma via coletora, certo? Sem sinalização. A resposta correta é a letra B de bola, de 20 km por hora. Então, o que vocês precisam lembrar que a velocidade máxima numa via coletora é de 40 km por hora, tá bom? Então, a mínima, 20 km por hora. Vamos à próxima questão. Questão de número 13. Um motociclista sofreu acidente e encontra-se caído com o capacete na cabeça. Qual o procedimento correto? Alternativa A, remover o capacete com cuidado, caso ele esteja consciente. Alternativa B, ajudá-lo a erguer-se do chão. Alternativa C, sinalizar o local, chamar o resgate e verificar a respiração. E alternativa D, sinalizar o local, chamar o resgate e anotar a placa do veículo. Qual dessas alternativas aí é a resposta correta da questão? Analisem, vejam a cada uma das alternativas. E vamos à questão. Um motociclista sofreu acidente e encontra-se caído com o capacete na cabeça. Qual o procedimento correto? A resposta correta é a letra C de casa, sinalizar o local, chamar o resgate e verificar a respiração, tá bom? Essa é a resposta correta da questão. Então, só fiquem bastante atentos com essas alternativas que dizem para remover o capacete, por mais que seja com cuidado, vocês nunca devem remover o capacete da vítima e muito menos levantar a vítima do chão. Então fiquem atentos com essas alternativas e vamos à próxima questão. Questão de número 14. Transitar com o veículo com farol desregulado acarretará uma infração. Alternativa A, gravíssima. Alternativa B, média. Alternativa C, grave. E alternativa D, leve. Qual dessas alternativas aí é a resposta correta da questão? Analisem. E vejamos a questão. Transitar com o veículo com farol desregulado acarretará uma infração. A resposta correta, turma, guardem e memorizem. Infração grave. Então, a resposta correta da questão está aí na letra C de casa. Então, turma, anotem mais essa dica. Toda questão que estiver se tratando de equipamentos obrigatórios do veículo, a falta ou defeito do mesmo sempre acarretará ao condutor uma infração grave, tá bom? Vamos à próxima questão. Questão de número 15. A remoção de uma vítima da sua posição atual deverá ocorrer quando: alternativa A, ela solicitar. Alternativa B, quando ela estiver consciente. Alternativa C, quando ela estiver sofrendo risco de morte. E alternativa D, todas as alternativas estão corretas. Qual será a resposta correta da questão, turma? Analisem e vejamos a questão. A remoção de uma vítima da sua posição atual deverá ocorrer quando? A resposta correta é a letra C de casa, quando ela estiver sofrendo risco de morte. Só nessa situação é que poderá ser feita a remoção de uma vítima da sua posição atual, tá bom? E como vocês sabem, a alternativa D, ela será a resposta correta na maioria das vezes, não é sempre, tá bom? Então, todo cuidado na hora quando vocês forem avaliar as alternativas, tá bom? Vamos à próxima questão. Questão de número 16. Para sinalizar o local de acidente de trânsito, podem ser utilizados os seguintes materiais. Alternativa A, durante a noite ou em neblina, usar lanternas e pisca-alerta somente.
Alternativa B, galhos de árvore, latas e pedaços de madeira. Alternativa C, o triângulo de segurança do veículo e dois veículos que estiverem no local. E a alternativa D, nenhuma das alternativas estão corretas. Qual será a resposta correta da questão, turma? Analisem. E vejamos aí, para sinalizar o local de acidente de trânsito, podem ser utilizados os seguintes materiais. A resposta correta é a letra C de casa, o triângulo de segurança do veículo e dos veículos que estiverem no local. Essa é a resposta correta da questão, tá bom? Lembrando a vocês também, dica de prova, geralmente essa alternativa que diz nenhuma das alternativas estão corretas, vocês vão eliminar essa alternativa, tendo menos uma alternativa para vocês estarem analisando e vendo qual é a resposta correta da questão, tá bom? Só lembrando a vocês que isso é na maioria das vezes, tá bom? Vamos à próxima questão. Agora a questão de número 17, o veículo que tem prioridade de passagem é: alternativa A, o automóvel, alternativa B, a ambulância em serviço ou não, desde que devidamente identificados. Alternativa C, o de transporte coletivo de passageiros. E alternativa D, a ambulância quando em serviço de urgência e devidamente identificados. Qual será a resposta correta da questão? Analisem. E vejamos aí, o veículo que tem prioridade de passagem. A resposta correta é a letra D. É a ambulância quando em serviço de urgência e devidamente identificados, tá bom? Essa é a resposta correta da questão. Então, cuidado com a alternativa B, que diz a ambulância em serviço ou não. Eliminem essa alternativa, tá bom? Então não se esqueçam que para a ambulância ter prioridade de passagem, ela precisa estar em serviço e devidamente identificado. Caso contrário, ela não terá prioridade de passagem, ok? Vamos à próxima questão. Agora vejamos a questão de número 18. Qual o procedimento correto quando é necessário, por meios próprios, transportar uma vítima que está gritando de dor? Alternativa A, jamais deitá-la, pois poderá desfalecer. Alternativa B, deitada rapidamente no banco de trás do veículo. Alternativa C, acionar a buzina e dirigir em alta velocidade. E alternativa D, imobilizar a vítima antes do transporte. Qual dessas alternativas aí é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão. Qual o procedimento correto quando é necessário, por meios próprios, transportar uma vítima que está gritando de dor? A resposta correta é a letra D. Imobilizar a vítima antes do transporte, ok? Essa é a resposta correta da questão. E lembre-se também, turma, quando aparece a palavra jamais e a palavra rapidamente, vocês também vão eliminar essas alternativas, tá bom? Vejamos agora o que diz a próxima questão. Questão de número 19. A placa de sinalização abaixo é identificada como, vejam a placa, alternativa A, crianças, alternativa B, área escolar, alternativa C, futebol e alternativa D, praça. Qual dessas alternativas aí é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão. A placa de sinalização abaixo é identificada como. A resposta correta é a letra A, crianças. Essa é a resposta correta da questão, tá bom? Só lembrando a vocês que a placa área escolar
se trata da placa com código A33A, tá bom? Essa placa, como vocês podem ver aí na imagem. E a placa futebol se trata de uma placa de atrativos turísticos com o código TAD15. E a placa praça, também conhecida como a placa de atrativos turísticos, ela é identificada pelo código TAR01, tá bom? Então, sendo assim, vamos à próxima questão. Agora, a questão de número 20. Quais os órgãos que estabelecem as normas de trânsito? Alternativa A, CONTRAN, CONTRANDIF e o DENATRAN. Alternativa B, CETRAN, DETRAN e o DENATRAN. Alternativa C, CONTRAN, CETRAN e o CONTRANDIF. E alternativa D, DENATRAN, DETRAN, DENIT, DR, CIRETRAN e a Prefeitura. Qual será a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão. Quais são os órgãos que estabelecem as normas de trânsito? A resposta correta da questão, turma, é a letra C de casa. É o CONTRAN, CETRAN e o CONTRANDIF. Essa é a resposta correta da questão, tá bom? Então, se a questão falou sobre os órgãos que estabelecem as normas de trânsito, lembre-se que esses órgãos começarão com a letra C de casa. Agora, os órgãos que executam o que as normas de trânsito estabelecem são os órgãos que começam com a letra D, como vocês podem ver na alternativa D, o DENATRAN, DETRAN, DENIT, DER, com exceção do CIRETRAN, que não começa com a letra D, e a Prefeitura, que também não começa com a letra D, tá bom? Vamos à próxima questão. Vejamos a questão de número 21, constituem documentos de porte obrigatório. Alternativa A, comprovante de pagamento atualizado do IPVA. Alternativa B, certificado de registro do veículo. Alternativa C, ACC, permissão para dirigir, ou CNH e CRLV. E alternativa D, comprovante de pagamento do seguro obrigatório. Qual das alternativas aí é a resposta correta da questão? Analisem e vejamos a questão. Constituem documentos de porte obrigatório. A resposta correta é a letra C de casa. É a ACC, que é a autorização para conduzir ciclomotor, a permissão para dirigir, que é a PPD, ou a CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação, e o CRLV, que é o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, tá bom? Essa é a resposta correta da questão sobre os documentos de porte obrigatório. Vejamos agora o que diz a próxima questão. Questão de número 22. O candidato à primeira habilitação poderá requerer simultaneamente. Alternativa A, a habilitação nas categorias A e C. Alternativa B, a habilitação na A e D mais a ACC. Alternativa C, a habilitação nas categorias A e B ou ainda ACC e categoria B. E alternativa D, as categorias A e E. Qual dessas alternativas aí é a resposta correta da questão? Analisem e vejamos a questão. O candidato à primeira habilitação poderá requerer simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. A resposta correta é a letra C de casa. A habilitação nas categorias A e B ou ainda ACC e categoria B, tá bom? Guardem e memorizem isso aí e vamos à próxima questão. Questão de número 23. Dirigindo um veículo em via pública, antes de entrar em outra via,
todo condutor deverá. Alternativa A, somente ligar a seta e converter. Alternativa B, sinalizar, certificar-se de que pode realizar a manobra sem perigo para os demais usuários da via e converter. Alternativa C, dar um toque breve na buzina e converter. E alternativa D, diminuir a velocidade, buzinar e converter. Qual será a resposta correta da questão, turma? Analisem. E vamos à questão. Dirigindo um veículo na via pública, antes de entrar em outra via, todo condutor deverá. A resposta correta é a letra B. Sinalizar, certificar-se de que pode realizar a manobra sem perigo para os demais usuários da via e converter, tá bom? Essa é a resposta correta da questão. E só lembrando a vocês, turma, não se esqueçam que essa é a alternativa mais completa de informação, ok? Vejamos agora o que diz a próxima questão. Agora a questão de número 24, ao ser autorizado a trafegar pela sinalização semafórica, o condutor deve. Alternativa A, acelerar o veículo, apressando os pedestres, pois é sua vez de passar. Alternativa B, movimentar o seu veículo, desviar dos pedestres e passar. Alternativa C, esperar os pedestres terminarem a travessia para seguir. E alternativa D, dar sinal com o farol alto para apressar os pedestres. Qual dessas alternativas aí é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão. Ao ser autorizado a trafegar pela sinalização semafórica, o condutor deve. A resposta correta é a letra C de casa, esperar os pedestres terminarem a travessia para seguir, tá bom? Essa é a alternativa correta da questão. Então, só lembrando a vocês, cuidado com essas alternativas que dizem para acelerar o veículo para apressar os pedestres ou usar o farol alto para apressar os pedestres e movimentar o veículo e desviar dos pedestres. Considerem todas essas alternativas aí, turma, como armadilha, tá bom? Vejamos agora o que diz a próxima questão. Agora vejamos a questão de número 25. O instrumento do painel que indica a velocidade desenvolvida pelo veículo é: alternativa A, o odômetro, alternativa B, o manômetro, alternativa C, o velocímetro e alternativa D, o termômetro. Qual será a resposta correta da questão, turma? Analisem. E vamos à questão. O instrumento do painel que indica a velocidade desenvolvida pelo veículo é... A resposta correta é a letra C de casa, é o velocímetro, tá bom? Então, observem a palavra-chave da questão, velocidade desenvolvida. Relacionem ao velocímetro. Então, vejamos aí, turma, lembre-se que o odômetro é ele quem marca a quilometragem percorrida pelo veículo. No caso do manômetro, é ele quem indica a pressão com que o óleo circula no motor. E o termômetro é ele quem marca a temperatura da água que circula no motor, tá bom? Então, sendo assim, vejamos a próxima questão. Questão de número 26. Uma conduta segura no trânsito é trafegar. Alternativa A, guardando distância segura somente do veículo que segue à frente. Alternativa B, sempre na metade da velocidade máxima permitida para a via. Alternativa C, mantendo o veículo à esquerda da via antes de virar à direita. E alternativa D, com velocidade reduzida em casos de situações adversas.
Qual das alternativas aí é a resposta correta da questão? Analisem e vejamos a questão. Uma conduta segura no trânsito é trafegar. A resposta correta é a letra D, com velocidade reduzida em casos de situações adversas, tá bom? Essa é a resposta correta da questão. E só tomem bastante cuidado, turma, porque na alternativa A diz que é para o condutor guardar distância segura somente do veículo que segue à frente. Isso não é verdade. Lembre-se que se apareceu a palavra somente, já por isso vocês vão eliminar a alternativa. Mas lembre-se que o condutor deve guardar distância segura além do veículo da frente, também do veículo de trás e em relação ao ciclista, tá bom? Alternativa B diz sempre na metade da velocidade máxima permitida para a via. Essa alternativa também está errada, pois vocês bem sabem, se apareceu a palavra sempre, na maioria das vezes, vocês vão considerar a alternativa como armadilha. E não se esqueçam que todo o condutor que transitar em velocidade inferior à metade da máxima permitida para a via, ele estará cometendo uma infração média punível com multa, de acordo com o artigo 219 do CTB. Essa informação é apenas para complementar a questão, tá bom? E vejamos aí a letra C, que diz mantendo o veículo à esquerda da via antes de virar à direita. Essa alternativa também está errada, pois todo condutor que vai virar à direita, ele tem que manter o veículo na faixa da direita e não na faixa da esquerda, tá bom? Então, turma, tomem bastante cuidado com essas armadilhas que aparecem entre as alternativas, ok? Vejamos agora o que diz a próxima questão. Questão de número 27, assina-lhe a alternativa que não corresponde à velocidade máxima permitida. Alternativa A, 60 km por hora para as vias arteriais. Alternativa B, 30 km por hora para as vias locais. Alternativa C, 80 km por hora para as vias não pavimentadas. E alternativa D, 40 km por hora para as vias coletoras. Qual será a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão. Assina-lhe a alternativa que não corresponde à velocidade máxima permitida. A resposta correta da questão é a letra C de casa, 80 km por hora para as vias não pavimentadas. Lembre-se que as vias não pavimentadas estão relacionadas às estradas e a velocidade máxima para as estradas é de 60 km por hora, tá bom? Por isso, essa é a resposta correta da questão. Todas as outras demais alternativas estão corretas em relação à sua velocidade máxima, tá bom? Vamos à próxima questão. Agora vamos à questão de número 28. Para ser aprovado no exame teórico técnico, o candidato deverá realizar uma prova de... Aí vocês vão ver entre as alternativas 30 ou 40 questões. Com no mínimo, agora vocês vão ver a porcentagem. E entre as alternativas, a alternativa A diz 30% de acerto, a B 70% de acerto, a C 50% de acerto e a alternativa D 75% de acerto. Qual dessas alternativas aí, turma, completa a questão? Analisem e vejamos a questão e a resposta. Para ser aprovado no exame teórico técnico, o candidato deverá realizar uma prova de 30 ou 40 questões com 70% de acerto. Então, a resposta correta da questão é a letra B de bola, tá bom? Vejamos agora o que diz a próxima questão.
Agora vejamos a questão de número 29, conforme o CTB, de acordo com a sua utilização, as vias urbanas abertas à circulação subdividem-se, alternativa A em via preferencial, via local e estrada. Alternativa B, via de trânsito rápido, via coletora, rodovias e estradas. Alternativa C, vias de trânsito rápido, via arterial, via coletora e via local. E alternativa D, via arterial, via coletora e via local. Qual será a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão conforme o CTB, de acordo com a sua utilização, as vias urbanas, olha a palavra-chave da questão, vias urbanas abertas à circulação subdividem-se em, a resposta correta é a letra C de casa, vias de trânsito rápido, via arterial, via coletora e via local, tá bom? Essa é a resposta correta da questão. E não se esqueçam sobre a classificação das vias rurais, lembre-se, rodovias e estradas, tá bom? Vamos à próxima questão. Agora vejamos a questão de número 30, pista sinuosa à esquerda e curva em S à direita. Se trata de qual das placas abaixo? Observem a cada uma dessas placas e vejam qual é a resposta correta da questão. Analisem. E vamos à questão, pista sinuosa à esquerda e curva em S à direita. Se trata das placas da alternativa C de casa, tá bom? Essa é a resposta correta da questão. Então vejamos aí, turma, a segunda placa da alternativa A, ela se trata de vire à direita. Lembre-se que a palavra vire tem que aparecer nessa placa de regulamentação, sendo que a palavra curva vai aparecer nas placas de advertência, tá? Vamos lá. A primeira placa da alternativa B, ela tem por nome curva à esquerda. A segunda placa da alternativa B, ela tem por nome curva acentuada em S à direita. Não se esqueçam, turma, que ela só será curva acentuada se apresentar na placa duas curvas sucessivas no ângulo de 90 graus, tá bom? Então essas foram as placas da questão de número 30 para vocês. E é isso aí, turma, estamos chegando ao final de mais uma prova simulada do Detran como revisão para vocês. E queremos saber como que vocês se saíram nas questões. Não se esqueçam, deixem aí nos comentários quantas questões vocês conseguiram acertar. Não se esqueça de deixar o like no vídeo e compartilhe o vídeo com seus amigos aí da sua autoescola, que assim como todos vocês, também estão se preparando para a prova teórica do Detran, ok? Então, turma, para essa galera que já está com a sua prova marcada, que Deus vos abençoe e que todos vocês possam vir alcançar a tão esperada aprovação. Vou ficando por aqui e aguardo vocês para o próximo vídeo com mais questões da prova teórica do Detran aqui no canal. Um forte abraço, turma, e fiquem todos com Deus.